E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como entender os movimentos. Aqui você vai entender melhor qual é o movimento certo para você fazer uma compra, para você fazer uma venda. Por que em determinados momentos eu posso fazer uma venda no gráfico, em determinados momentos eu posso fazer uma compra, dentro de um contexto lógico, tá bom? Então aqui, ó, vou pensar em compra, aqui vou pensar em compra nessa região, porque o preço já demonstra aqui, ó, um padrão de correção na região, fez um fundo duplo, força entrando na região, vou entrar até com mais duas taxas aqui, o pensamento é de compra. Sempre, pessoal, você que está começando agora, que está começando seus estudos agora, sempre você vai se basear no contexto que o gráfico está fazendo. Ah, mas surgiu uma vela ali forte, surgiu ali um volume forte. O que o contexto diz a respeito desta vela, ou candlestick, né? O que o contexto diz a respeito deste movimento? Olha, o contexto não condiz com esse padrão de vela, não condiz com o volume. Então, pessoal, não tem nada que fazer, tá bom? Tá lá, pessoal, vai fechar? Tá lá, ó. Tem muita gente que às vezes manda mensagem para mim, aluno que está iniciando, fala assim, olha, a situação desse gráfico agora, o que eu faço? Eu falo, não faz nada, na dúvida não faz nada. Não, mas o que eu faço nesse gráfico agora? Não faz nada. Tem gente que não entende que tem hora que não tem nada que fazer no gráfico. Você vai ter que esperar uma movimentação. Você vai ter que esperar o gráfico mostrar para você algo, como agora. Ó. Essa região aqui, pessoal, fez um fundo duplo. Essa semana toda eu não estou falando para vocês sobre isso. Semana toda que passou, ó, região de suporte, fez um fundo duplo. O que é um fundo duplo? É um padrão de possível reversão. O preço já tinha vindo aqui de uma região de resistência, Cadu, mas a força é de baixa, não é? Sim, a força é de baixa. Porém, houve uma falha na região. Houve uma falha na região, onde mostra padrão de vela, depois mostra um pullback e a possibilidade de uma entrada aqui de compra na região. Se o preço vai buscar essa liquidez e vai continuar subindo, isso é outra história. Porque o preço pode muito bem buscar fundo e romper esse fundo duplo e, na verdade, não fazer fundo duplo nenhum, né? Porque, tecnicamente falando, esse fundo duplo, o preço já teria vindo de ponto A, estaria aqui no ponto B e depois buscaria ponto A novamente. Mas, se o gráfico ou se os grandes players do mercado entenderem que a liquidez aqui já está suficiente, eles jogam o preço para baixo, tá? Cadu, e como é que eu sei que vai acontecer isso? Analisando o gráfico, não tem outra forma. Seguindo o gráfico, entendendo o gráfico. Neste exato momento aqui, após essa correção em um fundo duplo, o meu pensamento já é passível de compra, tá? Porque houve uma falha. Ainda não tem um movimento específico de compra, mas por experiência e habilidade própria, aqui já é um movimento de compra. Seria melhor se ele já rompesse esse topo e começasse a fazer o seu movimento de onda de alta. Seria muito melhor para operar uma compra. Porém, contudo, todavia, essa é a grande habilidade de um trader, pessoal. Por isso que às vezes você fala assim, eu vejo aí seus alunos, escrevem aí meta batida em tantos minutos, meta batida em tantos minutos, eu vejo você batendo meta, eu queria ter essa habilidade. Qualquer pessoa pode ter essa habilidade, desde que estude, se aplique e saiba exatamente o que faz o gráfico. Dá uma olhada, ó. Quando eu falei para vocês da entrada. Utilizei o candle de ignição, ó, 50% do movimento é tiro e queda, pessoal. Por quê? Porque essa ação do preço está ligada ao quê? À causa do movimento. Por isso que tem essa entrada. Se não tivesse a ação do preço ligada à causa do movimento, nunca que eu entraria comprado ali naquela região. Teria que esperar o gráfico pelo menos fazer um movimento clássico para eu fazer uma entrada, tá bom? Você que está chegando agora no canal, eu deixo um e-book inteiramente grátis. Ó. Neste e-book eu ensino 16 padrões de velas que acontecem todos os dias no gráfico. Todos os dias eles acontecem aí.
São 16 padrões, tem 36 páginas de estudos aqui que você pode baixar. Para baixar é simples, ó, basta vir abaixo de cada videoaula, você vai encontrar o canal do Telegram. Ou aqui, ó, nos links na descrição do meu canal. Você vai encontrar aqui o canal do Telegram para fazer o download, tá? Além do canal do Telegram, você vai encontrar o WhatsApp, o meu Instagram e o link de acesso ao treinamento para você que quer realmente aprender e fazer parte. Esse aqui é o meu Instagram, eu gosto sempre de mostrar para você não se perder aí na hora de seguir. Tirdes aqui, ó, de resultados de alunos, ainda com 60% de desconto, link de acesso ao treinamento. EAD Hunter, que eu posto todos os dias resultados de alunos nos stories aqui, para você seguir e não ficar de fora do que está acontecendo, tá bom? Então depois da aula aí você baixa o seu e-book aí de forma tranquila, tá bom? Olha o que está acontecendo no gráfico, pessoal. Ah, e o Cadu comprou ali, ele fez errado. Será que eu fiz errado? Tá lá para você ver o gráfico desenvolvendo o movimento, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui é o canal do Telegram, só para mostrar para você, ó, que aqui está escrito aqui, ó, mensagem fixada. É aqui que você vai clicar para fazer o download, tá? Clicou, fez download, 2 links, escolhe um dos 2 para baixar e baixa. Aqui é resultados dos alunos, ó, André começando a semana, meus parabéns, André batendo meta. Aqui é o Antônio também, ó, começando a semana, batendo meta, meus parabéns, Antônio. Meta batida com sucesso. John aqui, ó, o pessoal ainda que estava operando OTC ontem. John, Fernando aqui, batendo meta. Silvio também, ó, batendo meta. José, batendo meta. Domingão. Luiz aqui, batendo meta. A aula que eu subi sábado, muito importante para você que quer aprender o gráfico. Esse aqui é outro aluno, olha que sequência linda dele, ó, batendo sua meta, tranquilo. É o Luciano. Aqui o Luiz novamente, batendo meta. Carlos aqui, ó, batendo meta, 3-0. Francisco aqui, batendo meta. Nicolas aqui, ó, 4-0. Aula que eu subo para o canal. Marcelo, 3 entradinhas, meta batida. César aqui, ó, 3 taxas, 7-0. Rodrigo aqui batendo Forex na sexta-feira. O Francisco aqui batendo meta. E assim por diante, pessoal. Então entra, baixa o seu e-book aí para não ficar de fora e continuar os seus estudos. Tá bom? Dá uma olhada aqui o gráfico, ó. O que eu falei para você? Que o gráfico poderia fazer o movimento de subida e buscar região de liquidez, tá? Região de liquidez aqui, ó. O que o gráfico está fazendo? Fazendo exatamente o movimento que foi dito, ó. Peguei ele aqui na ignição do movimento, ele fez aqui o que a gente chama de A, B, C na região, ou 1, 2, 3, e fez seu movimento de ignição buscando liquidez. Varre a liquidez dessa região e está buscando mais liquidez nesse ponto aqui. Vai precisar chegar lá para pegar a liquidez lá em cima? Não sei. Eu não sei, pessoal. Está com força, está querendo buscar, mas ele pode também não ir buscar a região. Vai depender de qual é o interesse, né, do grande player do mercado, qual é o interesse do grande buscador do mercado. Aqui tem uma regiãozinha que eu posso pensar numa venda, ó, nesse ponto aqui, naquela regiãozinha aqui. Por quê? Porque aqui tem um padrãozinho de vela, um padrão de vela ali na região. Ainda é um trade arriscado, tá? Porém, quando ele fechar, eu vou explicar para você aí o porquê do movimento da entrada na região. O porquê, pensando ali numa venda. Ó, vou fazer mais uma venda, mais uma taxinha ali. Eu vou explicar certinho para vocês. Inclusive, tirar uma dúvida de um aluno aqui também, que aconteceu com ele este movimento, tá? Aconteceu com ele este movimento. E quem sabe pode sanar dúvida de muitas pessoas, né? Ó, o movimento tá ali, falta 8, 7 segundos, vai fechar. 3 segundos, 2, 1. Não computou, pessoal, as duas taxas, tá? Mas computou uma taxa só. Isso é importante, isso já é importante. Só para você entender, eu vou abrir de novo aqui, para você entender o que aconteceu aqui nessa região.
E vai acontecer com esse aluno também. Ó, fechou um doji. Pronto, fechou um doji, já mostrou indecisão, agora o gráfico pode continuar e buscar lá em cima. Agora o que você tem que entender é o seguinte, ó. Isso aqui é um padrão de vela. Isso aqui é um chamado padrão de vela enforcado, ó. O que significa isso? Significa que faz um padrão parecido com um martelo, mas de forma enforcada. Por quê? Um martelo de baixa, ele acontece dentro de um suporte assim. Tá? Então vamos supor, para você entender o porquê da minha entrada, ó, aqui é uma região de suporte, tá? Aqui é uma região de suporte. Quando eu estou numa região tida como resistência, quando esse martelo acontece desta forma, ele é um martelo conhecido como enforcado, tá? Como se fosse um homem enforcado. Essa é a tradução dada, né, pela figuração japonesa que se dá nos candles. O que acontece? Isso é um padrão de reversão, pessoal. Tá? É um padrão de reversão. Eu peguei ele bem aqui, ó. Peguei com duas taxas de um fechamento. Fechou um doji. Ainda deu bom, né? Porque ele acabou pegando positivo ali. Peguei ali $57 no meu trade. Por que eu peguei $27 no meu trade? Porque um trade fechou exatamente na abertura do fechamento e o outro deu bom, né? Se eu tivesse entrado com uma taxa só, tinha dado uma taxa só. Mas eu entrei com duas taxas, uma fechou exatamente onde abriu e a outra deu bom, fechou aqui embaixo. Perfeito. Então, este movimento aqui, pessoal, é um movimento de correção. Agora, eu tenho que tomar uma habilidade e saber onde eu vou aplicar ele. Por que eu fiz uma entrada ali? Primeiro, ó, força de volume caindo. Ah, Cadu, mas a tendência não é de alta? Não é uma tendência forte? Exatamente. Só que dá uma olhada aqui, ó. Quando eu divido o gráfico, olha só que você tem que prestar atenção. Você tem aqui, ó, região de demanda, que é conhecida também como suporte, onde tinha feito o quê? O fundo duplo, né? Lembra que eu falei para você que a tendência é reverter? E reverteu. Quando ele chega aqui, ó, ele está numa região de 50%, que é justamente a região de equilíbrio. É onde o gráfico faz o seu equilíbrio de movimento, tá bom? E aqui, na parte de cima, eu já tenho aqui região de resistência, também conhecida como região de oferta, onde é a minha região de prêmio. Por que região de prêmio? Porque o mercado ele pensa sempre em comprar. O mercado sempre pensa em valorizar. Então, quando o ativo está valorizado, quando ele está comprado, olha, ele foi comprado aqui, ó. Olha o preço como ele está chegando aqui, ele está chegando caro. É uma região de prêmio. O que significa região de prêmio? É a região onde começam a se aferir os seus lucros, o pessoal começa a sair da sua posição de entrada lá no Forex, e aí começa a ter as questões de venda. Então eu tenho aqui, a partir que o gráfico entra nessa região, eu começo a ter essa região de oferta, ó. Cadu, como assim região de oferta? Isso, região de oferta, porque qualquer ponto desse, ó, no passado, se torna um ponto de possível correção. Por quê, pessoal? Vamos lá de novo, porque o preço saiu daqui, ó. Opa, desse jeito você não vai enxergar. Vamos fazer branquinho. O preço saiu daqui, vamos supor, custando $1. E o preço chegou aqui já, ó, custando $7. O preço está caro. Se você comprou barato, você quer fazer dinheiro, você vai vender ele na região cara. Então aqui já são possibilidades, já existe aqui, ó, possibilidade de correção. Então quando aqui já tem um ponto de correção e faz um padrão de vela de enforcado, eu faço uma entrada. É contra um movimento de tendência forte, perfeito. Melhor ainda se ele tivesse numa outra movimentação, mas como não aconteceu, não dá para a gente dar o exemplo. Então, quando ele acontece um padrão de correção como esse, você tem que analisar o quê? Esses padrões de vela de reversão ou de correção. Como está disposto o gráfico? Como está disponível o gráfico? Por exemplo, quando eu trabalhei este padrão de vela aqui, ó, e o gráfico foi embora, pessoal, rompeu, ó. Mas eu peguei ele aqui, ó, exatamente no porquê do enforcado. Quando o gráfico faz esse padrão de vela aqui, neste fundo, é um padrão de vela de continuidade. Então, quando ele fez esse padrão de vela de baixa, como um pullback, mostrando um pavio gigantesco ali na região, ó, mostrando, opa,
Foi isso que aconteceu, mostrando um pavio gigantesco. O que acontece naquele pavio ali? É como se o gráfico dissesse assim, Cadu, tem um monte de comprador ali na região. Então o que aconteceu após um padrão de vela desse? É um movimento onde o gráfico diz assim, olha, o preço abriu aqui, fechou aqui em cima, abriu aqui em cima, buscou aqui embaixo, só que ele fechou aqui, ó, acima de 50% do movimento do gráfico. Ou seja, ele vai buscar romper topo passado para continuar subindo o preço. Então é um padrão de vela que exterioriza a continuação do movimento. Assim como esse padrão de vela aqui de engolfo de baixo, ó, dentro de contexto, tá, pessoal? Dentro de contexto. Então aqui, ó, é um padrão de vela de continuidade. Padrão de vela de continuidade. Ó, preço abre em região de fundo, busca mais abaixo, abre aqui em cima, busca abaixo, aí abre aqui, busca mínima e fecha aqui. Ele já mostrou o quê? Uma descida do movimento. Uma descida do movimento, seguindo o quê? O padrão da tendência. Então eu tenho aqui um padrão de vela de continuidade. Então eu vou ter sempre padrão de vela de continuidade, padrões de vela de correção, pessoal. Tá? Padrões de vela de correção. Assim como esse candle aqui, ó, depois de um doji, fecha dentro do doji, fazendo um padrão de vela do que? De correção, porque eu tinha um fundo aqui fazendo fundo duplo. Por isso, depois tem a continuidade do movimento. Então, esses padrões de velas têm que ser bem lidos. Aqui, por exemplo, ó, é um padrão de vela de correção. Ele só não reverteu a tendência, mas ele é um padrão de vela de correção. Dentro de uma região que eu já posso pensar em vender. Dentro de uma região que eu já posso pensar em vender. Porque tem vários fatores ali. Perdão, pessoal. Tem vários fatores. Tem o contexto gráfico, tem a região que o gráfico está chegando, tem a tendência como está chegando na região, tem o padrão de vela, tem a força do volume. Então, pensa o seguinte, você nunca vai enxergar um padrão de vela numa região, ou um padrão de vela aqui numa região, ou um padrão de vela aqui na região, padrão de vela, ou um padrão de vela como esse, você nunca vai enxergar ele sozinho. A ação do preço tem que estar ligada ao quê? A uma causa. Então quando você chega no gráfico e fala assim, eu não entendo por que esse gráfico está subindo. Eu não entendo por que esse gráfico pode fazer uma correção aqui ou aqui, ó. Se você não entende que o preço está numa região de oferta, se o preço está numa região de resistência, que nós trabalhamos região e não é linha, se esse preço aqui começou barato e agora ele está caro, se você não entende por que esse padrão está ligado à causa do movimento, não faça nada. Não faça nada. O gráfico está confuso, tem uma força de venda, uma força de compra, mas não dá para entender para onde ele vai. Não faça nada. Procure clareza. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar isso que você não consegue entender e vai estudar, vai se aprimorar. Lá no treinamento, pessoal, eu me aprofundo em todos esses detalhes em cada setor do gráfico, tá? Para você chegar, por exemplo, numa região como essa aqui, ó, e entender que sentido? Entender que houve um padrão de vela de continuidade. Um padrão aqui que pode reverter o preço. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, só um minutinho. Para mostrar para você que houve um padrão de vela aqui que reverteu o movimento. Então, o padrão de vela, ele não trabalha sozinho. O padrão de vela, como eu sempre digo para você, vamos lá, vou escrever aqui para você, ó, padrão de vela. O que eu preciso ver antes do padrão de vela? Eu preciso ver o contexto gráfico, eu preciso ver a região do gráfico, eu preciso ver as tendências. Depois que eu entendi o contexto, eu entendi a região do gráfico, eu entendi a tendência, aí eu vou analisar o padrão de vela e volume, pessoal. Tá? Então a única coisa que eu tenho que ver depois de um padrão de vela é o volume. O volume está encaixado com o padrão de vela com a causa do movimento?
Ah, Cadu, então, ó, este movimento aqui, que é a ação do preço, está totalmente ligado com aquilo que chamamos de causa do movimento. Opa, então vai ter o quê? Vai ter trade. Está autorizado para fazer o trade. Cadu, tem o padrão de vela, mas ele não condiz com o que acontece aqui na causa do movimento. Então, não tem entrada, pessoal. Ah, tenho dúvida do movimento. Não tem entrada. Ah, eu não tenho clareza do movimento. Não tem entrada. Ah, eu estou em dúvida se esse padrão vai continuar ou vai corrigir. Não tem entrada. Ah, eu tenho dúvida ali por causa do volume. O volume não confirmou o padrão de vela. Não tem entrada. Se cada passo que você vê na causa do movimento, se você ignorar na hora de aplicar o padrão de vela, é um risco a mais que você corre. Vamos supor que você viu o padrão de vela. Tem um padrão de vela bonito ali, com volume, mas não tem contexto, não tem região própria do gráfico e também não tem tendência. Ou seja, você está correndo um alto risco de errar o seu trade. O que você tem que procurar no gráfico é sempre o seguinte: aliar contexto, região, tendência, padrão de vela e volume como filtro. Encaixou tudo isso? Tem entrada. Não encaixou isso? Não tem entrada. Tenho dúvida? Fico de fora. Ah, Cadu, mas eu queria aprender um pouco mais sobre esses padrões de velas. Eu queria entender mais sobre os padrões de velas. Pois bem, você tem que estudar. Existem mais de 100 padrões de velas, por exemplo, para você ter uma ideia. É claro que existem aqueles que mais acontecem durante o dia do gráfico e aqueles que menos acontecem. Eu posso resumir em 2 padrões de velas para você, na região, para você entender. Tem o padrão de vela que tem força e tem o padrão de vela de fraqueza. Pronto. Isso aqui já dá uma bela de uma resumida de movimentos. Então, tem aquele candle que você utiliza para quando você precisa de força na região e tem aquele candle que você precisa de fraqueza na região. Só de você saber que quando um candle ele possui um volume de corpo grande, ele é forte, quando ele tem um volume pequeno com pavis grandes, ele é fraco, já é um grande caminho para você entender quando uma tendência tem força ou quando uma tendência tem fraqueza. Agora, existem padrões de velas duplos, triplos e assim por diante. Então, todo o entendimento de padrão de vela, ou como aplicar um padrão de vela em região de suporte e resistência, ou como operar um padrão de vela em região, tá, pessoal, de suporte e resistência, região. Isso você tem que estudar os padrões, tem que fazer uma decoreba dos padrões para poder entender se aquela força do padrão está dentro de acordo com o contexto gráfico ou não. Se aquele padrão de fraqueza de vela está de acordo com o contexto gráfico ou não. Por exemplo, aqui, ó, essa entrada aqui estava de acordo com o contexto para uma pequena correção e deu bom, né? 2 taxas, pena que uma fechou na mesma abertura. Padrão de vela de continuidade pela força do movimento. Deu bom, por quê? Olha a diferença, ó, aqui eu continuei. Olha a vela que apareceu aqui, aqui eu corrigi. Olha a vela que apareceu ali. Você entendeu? 2 movimentos de velas totalmente diferentes, porque em regiões diferentes, em contextos diferentes, em movimentos gráficos diferentes, pessoal. Compreendeu? Por isso que é um quebra-cabeça. Você consegue encaixar todos os setores de gráfico de forma como você aprende, de uma forma inteligente e saudável, quando você começa a aprender sobre análise gráfica. E o que eu tinha falado, né, daquele duplo fundo aqui, ó, de reverter tendência, quebrar tendência, aconteceu. O gráfico não é mágica, pessoal. O gráfico é entendimento. O gráfico é entendimento lógico, tá? Tudo que você aprende de lógica, tudo que você aprende de veracidade, você vai lá e aplica, tá bom? Entendeu? Compreendeu? Eu espero que eu tenha te ajudado. Quer fazer parte do treinamento? Será muito bem-vindo, os links estão abaixo. Hoje falamos sobre padrão de vela, né? Falamos sobre como operar um padrão de vela em região de suporte e resistência, como analisar um padrão de vela em região de suporte e resistência, algo que muitos de vocês têm dificuldades, mas a dificuldade, pessoal, não está em si no padrão de vela, tá? Porque isso aqui é decorado, qualquer um decora. A questão é como utilizar esse padrão de vela e que forma a operar o padrão de vela. Lá no treinamento tem um módulo extenso só sobre isso. E por isso que o padrão de vela, ou a forma de aplicação do padrão de vela, ou o encaixe da ação do preço é a última coisa que nós vemos. Porque
Se você não entender toda a causa da movimentação, não tem como aplicar um padrão de vela. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Muito obrigado por estar aqui até agora na aula. Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Quer vir para o treinamento? Será muito bem-vindo. Estou aqui de braços abertos para pegar na sua mão e te ajudar a você alcançar os seus objetivos. Fica com Deus. Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!